todos nós, de um modo ou de outro, muitas vezes nos surpreendemos, sabe como que diante de um desfiladeiro terrível, de uma situação muito difícil na nossa vida, são situações, são circunstâncias, e nesse desfiladeiro à nossa volta, nós olhamos à nossa volta e nós nos vemos cercados pela nossa própria existência. Nós olhamos para o alto, não pelo fato de nós pensarmos que o nosso socorro vem do alto, mas porque o cerco, ele é elevado. As dificuldades são imensas, as lutas são tremendas, os obstáculos são tremendos, que para divisar o topo, nós temos que olhar para cima mesmo, visto que os problemas parecem que vêm à nossa vida como que gigantes. Puxa vida, eu não terei condições de suportar aquele problema. Todos nós, meus irmãos, muitas vezes nos vimos muito abaixo da possibilidade de enfrentar decididamente as dificuldades que nos cercam. Então, pensando nisso, que nós vamos ver o texto hoje do Salmo 121. Abre aí a palavra do Senhor, Salmo de número 121. Aquilo que Deus, Ele deseja falar ao nosso coração, diante das situações, das dificuldades que nós enfrentamos. As ideias que nós vamos trazer aqui nesta noite, algumas delas são do livro Divã de Deus. Você depois pode conferir lá, do Salmo 121, do livro Divã de Deus. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai amado, diante da tua palavra nós nos encontramos. E nós, ó Deus, queremos ouvir somente a tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo que é qualquer elucidação humana, Pai, que seja colocada por terra em nome de Jesus. E que nós sejamos, ó Deus, nesse momento, terreno fértil, para que a tua palavra alcance o nosso coração e produza transformações na nossa vida. Fale conosco, ó Deus. Nós queremos ardentemente ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde segunda-feira Deus tem incomodado o meu coração com esse salmo. Eu gosto mais do Salmo 121, eu tenho certeza que muitos irmãos nas suas devocionais, quantas vezes já ouviram tantas mensagens nesse salmo, já pregaram, né? Quantos presbíteros, diáconos, líderes de igreja, que já pregaram várias vezes sobre o Salmo 121. Mas olhando para esse texto, e à guisa daquilo que já falei na introdução, o salmista então traz à mente uma situação de agigantamento das dificuldades ante os seus próprios olhos. Que ele fala, eleva os meus olhos para os montes. A situação é tão terrível, a dificuldade é tão grande, parece que ele vai sucumbir diante das impossibilidades, que ele fala, eu levo os olhos para os montes, eu não sei mais o que fazer. Talvez você esteja aqui nesta noite se identificando com o salmista, uma percepção, quem sabe ali na sua casa, na sua família, dificuldades, talvez um desfiladeiro de aflições e angústias. Então eu gostaria que nós juntos aqui nesta noite, que você pudesse vasculhar o seu interior e perguntar, será que eu estou sem saída ou solução? Será que eu estou aprisionado pelas montanhas dos problemas da nossa vida? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso, pensando sobre esse tema, sobre o socorro de Deus. Socorro de Deus. Meus irmãos, como que a gente precisa do socorro de Deus? Independente do tempo de igreja, independente do conhecimento que eu e você tenhamos da palavra de Deus, independentemente das experiências que você e eu, nós possamos ter durante a nossa trajetória da nossa vida cristã,
Todos nós precisamos do socorro de Deus. Quer estejamos passando por alguma enfermidade, ou alguém da nossa família passando por alguma enfermidade, quer em alguma situação da nossa vida financeira, parece que não tem mais solução, nós estamos ali lutando, nós estamos evitando todos os esforços para que aquilo possa ser solucionado, mas parece que não obtemos êxito na concretização daquela solução, daquele problema. Diante daquelas situações que parece que o nosso coração fica angustiado, por ver tanta gente da nossa família sofrer, por ver pessoas que nós encontramos diariamente, quem sabe aprisionadas pelo vício, famílias desestruturadas, situações terríveis, que não somente eu ou você, mas todos nós precisamos do socorro de Deus para a nossa vida. E quando nós pensamos sobre esse socorro de Deus, a pergunta que paira no nosso coração: de onde virá o socorro? De onde virá esse socorro? Há pessoas que não concentram as esperanças na pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. O texto diz: o meu socorro vem do Senhor. Aliás, para que serve Deus afinal? Será que Deus é um anestésico nas horas, nas angústias, diante da minha dificuldade? É o Deus que socorre, que liberta? Ou é o Deus que muitas vezes nós buscamos, nós escancaramos a nossa alma, parece que Ele está omisso, está indiferente, distraído? Então Ele diz: o meu socorro, o meu socorro. O que significa isso? Quando nós pensamos nesse texto, o meu socorro, o que significa? Primeira coisa que significa para nós, porque define uma relação pessoal quando Ele fala o meu socorro, o meu. Não envolve terceiros, nada que possa se interpor entre o que crê e o objeto da sua esperança. Diz respeito o quê? A mim, as minhas convicções mais profundas da minha alma. Eu quero dizer para você que nesta noite que cada um de nós precisa descobrir quem e onde está o seu libertador. Meus irmãos, nós somos aqueles que vivem da fé, muitas vezes de terceiros, uma fé descartável que depois é usada e é colocada de lado. O texto, ele fala para nós: o meu socorro vem do Senhor. Vamos repetir? O meu socorro vem do Senhor, do Senhor. Interessante a gente notar como que o salmista vai falando essa expressão para nós: o meu socorro vem do Senhor. É uma relação pessoal entre mim e Deus, entre você e Deus. É quando naquela situação mais difícil, você se ajoelha, coloca diante do altar de Deus, fala: Deus, eu preciso do Senhor, a minha dependência está em Ti. Por mais difícil que seja a situação, eu sei que a minha vida, a vida da minha família, qualquer situação que eu estiver enfrentando, está onde? Está nas mãos do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Interessante que uma outra coisa chama a atenção para nós: o meu socorro. O que significa? Significa também para nós, mostrando aí nesse texto, que está diante de uma necessidade sobre-humana. Por quê? Só precisa de socorro quem enfrenta algo que está além da sua possibilidade de resolver. Só necessita de socorro, de braços estendidos, quem usou seus braços e se viu impotente para obter êxito naquele seu propósito. Só carece de salva-vidas quem está perdendo a sua vida. Por isso que só almeja socorro quem está naufragando e se destruindo, sendo vencido. Por isso, meus irmãos, que a minha luta, a sua luta, é com alguém ou algo que está além das minhas forças. Você que está aqui nessa noite, quem sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja lutando com algo maior, que seja que você mesmo. Mais possante que a sua capacidade, mais feroz do que o seu poder de resistência. E você, quem sabe, tem se sentido impotente diante de tudo. Então eu quero dizer para você: meu socorro, nosso socorro, vem de quem? Vem, é do Senhor. Ele que é o Deus dos impossíveis. Ele que age naquela situação que nós achamos que não tem mais jeito. É aquele que intervém de tal forma na nossa história que nós não vemos possibilidade nenhuma de êxito naquele propósito. Mas Deus vai lá, abre portas, remove os obstáculos, porque Ele é o Deus do socorro.
É importante nós entendermos de que diante de qualquer necessidade sobre-humana, Deus, Ele é sempre o nosso socorro. Mas o que significa isso também? Significa também uma lembrança repentina. Quando ele fala, eu elevo os olhos, e ele começa a questionar, de onde então me virá o socorro? De repente então paira diante do salmista uma lembrança, quando ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Eu fico imaginando, meus irmãos, ele estava ali numa situação tão terrível, e ele fala, olha, sabe, o que Deus fez por mim lá atrás, sabe? O meu socorro vem do Senhor, Ele já fez isso por mim lá atrás, e esse mesmo Deus que agiu lá atrás, vai agir aqui, e continuará agindo na minha vida. Então ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Digo isso, meus irmãos, porque frequentemente, nós esquecemos disso, que o nosso socorro só pode vir do Senhor. Vamos repetir isso? O nosso socorro só pode vir do Senhor. É dele de onde emana toda a misericórdia, toda a graça para com a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, minha oração, desejo e esperança é que, por mais que nós esqueçamos de onde vem, onde está e quem é o socorro, no entanto, uma lembrança surja no mais profundo da sua mente. Você vai declarar quem é o libertador. Isso porque quando parece que nós estamos sendo encurralados pela aflição, nós esquecemos imediatamente de quem pode ser o nosso libertador. Por isso que essa lembrança é muito importante surgir. Que sempre alcance você essa lembrança libertadora e cheia de esperança, que o socorro vem do Senhor. Meus irmãos, sempre quando nós lemos esse salmo, nós vemos como que a palavra de Deus, ela vai sendo de tal forma tratada em nós pelo Espírito Santo, para que essa confiança em Deus nos faz sempre entender de que o nosso socorro vem de quem? Vem do Senhor, vem desse Deus. Mas pensando nisso também, nós jamais podemos esquecer que o nosso socorro, ele sempre virá de quem? Sempre virá do Senhor. Outro aspecto importante para nós refletirmos aqui nesse salmo. Além disso tudo, o socorro de Deus. Que socorro então é este? Para o salmista e para nós, ele está mostrando para nós aqui algo que chama muito a nossa atenção, quando nós olhamos nesse texto. Que socorro é este? Primeiro, é um socorro moral. Quando ele fala no versículo, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Algo que chama a nossa atenção aqui nesse texto, que o salmista, ele cria que Deus não deixaria de maneira nenhuma que os seus pés vacilassem e escorregassem. Ele não queria de forma nenhuma que a sua vida fosse marcada pelo deslize, pelo pecado. Por que eu digo isso? Muitos textos bíblicos usam o pé que escorrega e vacila para caracterizar o quê? A figura da nossa queda moral. E nós sabemos, meus irmãos, que quantas pessoas que infelizmente estão permitindo dando brecha para o inimigo, eles caem, tropeçam, levam o nome de Cristo para o mau testemunho. Talvez você esteja, podemos dizer assim, prestes a cair sob a ameaça de tomar uma decisão. Quem sabe que seja uma ruptura com os melhores vínculos. Quem sabe você está aqui nessa noite também, você está no limiar de um escorregão. Pronto, quem sabe a queda, um tombo. Deus é o nosso socorro moral. Deus é aquela força para aquele que está fraco, é o livramento para aquele que está à beira da queda. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a tentação, Ele nos dará o quê? O livramento para a nossa vida. O livramento para a nossa vida. Então, o primeiro socorro de Deus, que socorro é esse? É o socorro moral. E o quanto é importante, meus irmãos, nós estamos cuidando da nossa vida espiritual. Nós estamos pedindo para que cada vez mais o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós tenhamos uma vida santa. E jamais nós possamos permitir que os nossos pés vacilem. Nós possamos cair diante das propostas indecentes do inimigo e do diabo. Outra coisa importante nós vemos nesse texto,
quando fala que socorro é esse? É um socorro também espiritual e psíquico. Nós vemos no versículo 7, quando ele fala assim: o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guarda a alma, quer dizer, Ele protege o mundo interior, o mundo íntimo, o nosso mundo psicológico, emocional. Deus, então, diz o texto aqui, que Ele pode ser a nossa coraça contra o mundo, que constantemente tem nos oprimido, tem esbagaçado, quem sabe, a nossa alma. Quando a gente vê tanta angústia, tanta aflição, tanta coisa terrível, funesta, tanta dor, tanta angústia no coração de tanta gente. O Senhor, então, Ele diz aqui para mim e para você, que Ele quer ser o escudo, quer ser o livramento, quer ser o nosso refúgio, a nossa cura. Ele quer ser a nossa paz, a nossa vitória, a nossa alegria. E o Senhor, então, vem com a sua misericórdia, Ele vem disposto a socorrer-nos a alma. Quantas vezes nós temos trazido para o presente tantos traumas, amarguras, que estão aí infiltrando a nossa vida, azeda tanto a nossa vida e a vida das pessoas que convivem com a gente. Então o Senhor, diz o texto, Ele é a libertação contra os golpes que a vida tem nos dado. E como que a vida tem dado tanto golpe na gente? Golpes de pessoas da família, golpes de pessoas que caminhavam com a gente, golpes até no aspecto eclesiástico. Quantas coisas nós enfrentamos. Então diz o texto que o Senhor é a libertação contra esses golpes. Pelas traições, muitas vezes calúnias, decepções terríveis que nós enfrentamos. Seja o que for, eu quero dizer para você que o Senhor é o nosso refúgio. Vamos repetir isso? O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o refúgio da sua vida. Então você pode depender e confiar sempre nesse Deus. Mas diz o texto também que esse Deus é o socorro também para as nossas atividades. Quando Ele fala que Ele vai guardar tanto a nossa saída como a nossa entrada. Interessante notar essa parte aqui, meus irmãos, porque quando a gente estava aqui olhando e pensando nesse texto, Deus guarda o nosso cotidiano. Tanto o ordinário como o extraordinário da nossa vida. O ordinário é o dia a dia que nós vivemos, né? Quando a gente sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta para casa, nada acontece. É o ordinário, porque Deus guardou, Deus protegeu. Mas muitas vezes nós nos lembramos de agradecer a Deus só por algo extraordinário que Ele nos concedeu. Mas nós precisamos aprender a dar graça pelo ordinário. O fato da gente sair todo dia de manhã, a gente vai para o trabalho, Deus guarda o nosso carro, Deus nos abençoa nas nossas viagens, Deus protege os nossos filhos, Deus dá sabedoria nas decisões, a gente volta para casa. O ordinário, Deus tem guardado. Então o texto fala para nós que os nossos relacionamentos, a nossa sobrevivência, é Deus de manhã cedo quando saímos para o trabalho, é o Deus da noite quando nós voltamos para casa, é o Deus do amanhecer ao pôr do sol, da ida, da vinda, do vai e vem, da nossa sobrevivência. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que, quando viver, impõe luta, conflito, e nos convoca a ter esperança, fé e confiança nesse nosso Deus. Esse é o Deus, o qual nós podemos confiar. Nós podemos depender sempre, em todos os momentos da nossa vida. É o nosso socorro em todas as áreas. Eu não sei qual área que você tem enfrentado mais dificuldades. Quem sabe na área psíquica, emocional, no seu dia a dia, mas Ele é o seu socorro, Ele é o meu socorro. Nós podemos confiar nele sempre, depender desse Deus. E o salmista teve essa experiência maravilhosa com o Deus da sua vida. Outro aspecto que eu quero destacar com os irmãos também, falando sobre esse socorro que vem de Deus. Socorro de Deus é um socorro também, porque Deus Ele pode nos socorrer. Porque Ele pode nos socorrer. Primeiro, diz o texto aí, algo que chama muito a nossa atenção, e que você pode perceber. Porque o nosso Deus, Ele não dorme. Por que Ele pode me socorrer a todo momento? Porque é o Deus que não dorme. Nós precisamos dormir todo dia. Porque senão nós não conseguimos trabalhar direito. Mas o nosso Deus, Ele nos socorre por quê? Porque Ele não dorme. O salmista aqui usa a linguagem dos deuses pagãos. A história ali de Elias, no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal, né? Quando estava ali, quem sabe o seu Deus está dormindo.
né? E a história mostra para nós como que Deus, de maneira especial, usou-lhe Elias para mostrar o poder de Deus contra os profetas de Baal. Então, clamem o seu Deus, quem sabe o seu Deus está dormindo. Então, essa é a palavra usada. Pode ser que ele esteja dormindo, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que não dorme. Então você pode confiar nele, você pode depender dele em cada situação da sua vida, porque ele pode nos socorrer em todos os momentos, porque ele não dorme em nenhuma situação. Outra expressão que chama atenção para nós aí, porque que nós podemos confiar nesse Deus, porque ele é o guarda. Ele é o guarda. O versículo 4 fala que Deus é o vigilante da nossa vida. Deus é o vigilante da nossa existência. Quer dizer, Deus está atento à minha necessidade, à sua necessidade. Deus está atento às nossas fraquezas, aquilo que nós mais precisamos. Por isso, eu e você, nós podemos confiar nele. Ele está sempre perto, solidário. Diz o texto, como uma sombra. Quando ele fala, o Senhor é a tua sombra. Onde você vai, Deus vai junto. O salmista diz que quem anda com Deus, com o Senhor, Deus se faz parceiro ali na vida, com uma sombra da qual não se pode separar. Então Deus é o guarda do seu povo, é o guarda da sua vida. É aquele que você coloca os seus sonhos, quando você coloca a sua vida, ele está ali lado a lado com você. E o texto mostra também para nós que esse Deus é o Deus também que dia a dia é o Deus que controla todo o universo. Tudo que existe por aí, o cosmo, é controlado por esse Deus. Olha o versículo 6, quando ele fala assim, de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Então, meus irmãos, será que nós não podemos confiar nesse Deus? Que linguagem tremenda que nós vemos aqui. Deus pode dar ordem ao sol, à lua, e só um Deus assim pode socorrer a nossa vida. Um Deus que controla todo esse universo. Um Deus que faz nascer o sol e faz se pôr o sol. Esse Deus que oferece o socorro para mim e para você. Será que dia a dia nós temos realmente confiado nesse Deus? Um Deus assim, ele pode socorrer plenamente a minha vida e a sua vida. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Mas quero concluir dizendo para os irmãos o outro aspecto importante que chama a nossa atenção. O socorro de Deus é um socorro também. Quando é que Deus pode nos socorrer? Aqui eu quero colocar para os irmãos alguns aspectos, alguns pré-requisitos muito importantes para a intervenção de Deus na nossa vida. A gente sabe que Deus é o nosso socorro. Nós sabemos que ele pode intervir na nossa vida, mas alguns requisitos são importantes quando nós olhamos para esse salmo. O primeiro requisito é esse, dizendo para os irmãos, quando eu olho na direção certa. O texto diz, eleva os olhos para os montes. Eu preciso olhar na direção certa. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue vencer os obstáculos e as dificuldades da nossa vida? Quando não põe a minha vista apenas nos aterros das desgraças à volta. Quando muitas vezes eu retiro o meu olhar da terra movediça, dos meus temores e anseios, medos e aflições, e ergo onde? Na direção certa. Quando eu desvio o meu olhar ao nível dos conflitos que se aproximam de mim, na direção de Deus, o meu libertador. Eu preciso olhar para Ele. Eu preciso olhar na direção certa. Quantas vezes, meus irmãos, a gente está buscando a coisa certa de maneira errada, porque nós não olhamos para o Senhor, nós precisamos olhar para Ele como sendo o autor e consumador da nossa fé, conforme nós cantamos aqui. Nós precisamos descansar nesse Deus. E quantas vezes isso não tem acontecido? Quando é que Deus então pode nos socorrer? Não somente quando eu olho na direção certa, mas também quando eu entro diante dEle com o sentimento certo. Olha o versículo 2, o meu socorro vem. É mais do que dizer, tomara que venha. Ou orar por desencargo de consciência. Não é isso. É uma fé inquestionável. É uma fé inegociável, porque ela vem do Senhor. E se você não aproximar com fé, não receberá o socorro. Pois diz o texto, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando é que Deus pode nos socorrer? Um outro requisito muito importante. Quando eu espero no tempo certo. Diz o versículo 8. Desde agora e para sempre. Meus irmãos, nós percebemos que há pessoas que nunca recebem socorro, porque sempre estão julgando,
jogando para o fim, para as últimas coisas. Parece que eu busco tudo. Então, em último lugar, é que eu vou buscar o Senhor. Infelizmente, buscando a Deus em último lugar. Mas a Bíblia fala que nós precisamos estar buscando esse Deus em primeiro lugar. Mostrando realmente que a prioridade precisa ser Deus na minha vida. É o nosso Deus que dá socorro aqui, ali, acolá. É o Deus de agora e para sempre. É o Deus que está ao nosso lado. É o Deus do socorro. Por isso que eu preciso entender que esse Deus é um Deus que age na minha vida incessantemente. Está pronto a abençoar a minha vida. Então, quando é que Deus pode nos socorrer? Quando eu espero nos tempos certos. Desde agora e para sempre. O socorro de Deus é aqui e agora. É um Deus que age agora. Eu não sei que situação, quem sabe terrível, ou um socorro que você está precisando de Deus para a sua vida. Mas eu creio absolutamente que o Deus que nós adoramos nessa igreja, o Deus da Bíblia, é o Deus que socorre você agora. Que você pode colocar a sua vida, a necessidade mais profunda do seu coração. E Deus está pronto para agir aí na sua vida. Para nós estarmos terminando aqui nesta noite. Há uma história interessante na Bíblia que fala sobre quando Davi enfrentou Golias. Vocês sabem muito bem a história. Os filisteus estavam ali vindo diante do povo de Deus, zombando contra o povo de Deus. E a história mostra para nós que Davi estava ali diante daquele homem tão grande, daquele gigante. E aquela luta era uma luta que não tinha como pensar humanamente que Davi teria alguma chance contra um homem daquele tamanho. E a história mostra para nós então que o povo de Deus estava de um lado e o povo, os filisteus, de outro. E nós podemos imaginar os dois ali, Davi olhando para Golias, um homem daquele tamanho, e o povo de Deus poderia exclamar, sabe, Golias é tão grande e Davi não pode matá-lo de jeito nenhum. Essa é a expressão do povo de Deus. Mas Davi viu Golias e disse, ele é tão grande e eu não posso errar o alvo de jeito nenhum. Ele é tão grande, mas a mão de Deus vai ser comigo e eu não vou errar de jeito nenhum. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós estamos com Deus, por maior que seja a situação, por maior que seja o problema, nós sabemos que existe um Deus que está o quê? Que está conosco. Por quê? O socorro maior, Deus já providenciou por nós, que foi quem? Foi Jesus. Que bênção maior, que presente maior que Deus já proporcionou a mim e a você, que foi o que aquilo que nós cantamos aqui, dando Jesus para morrer na cruz por nós, ali na cruz do Calvário. E por mais difícil que seja a situação que eu esteja enfrentando na minha vida, de enfermidade, de conflito conjugal, de problema financeiro, qualquer que seja, um Deus que enviou Jesus para morrer na cruz, Ele já deu o melhor para nós. Ele terá poder também fazer na nossa vida muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, por isso, você e eu, nós podemos sempre entender que o socorro maior Deus já providenciou, que foi Jesus. E quando eu entrego a minha vida, quando eu entrego meus sonhos, quando eu entrego todas as minhas necessidades, físicas, espirituais, emocionais, na mão desse Deus, a Bíblia fala que Deus jamais despreza um coração contrito, compungido, e alguém que se coloca realmente nas mãos desse Deus de poder, desse Deus de misericórdia, desse Deus de graça. Por isso que nós olhamos nesse texto, à guisa daquilo que nós falamos no início, quantas vezes parece que nós estamos num desfiladeiro tão grande, e os problemas vêm como gigantes, que nós possamos olhar para eles, e olhar com o olhar de Deus, crendo que a nossa luta, você e eu, nós nunca estamos sozinhos, mas tem um Deus que está ao nosso lado, assim como Deus foi com Davi diante de Golias, o mesmo Deus estará comigo e com você, para que diante de qualquer situação, nós possamos dizer, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, a minha vida, está nas mãos desse Deus que me ama, desse Deus que enviou Jesus para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Por isso que nele, eu e você, nós somos muito mais do que vencedores. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado, Deus, porque a tua palavra, Deus, nos ensina sobre a importância, Deus, de nós dependermos do Senhor
nas situações mais difíceis da nossa vida. Ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós dependemos do Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, cada irmão e irmã que adentrou a esse templo, ó Deus, com as suas lutas, com as suas necessidades mais profundas. Mas, ó Deus, assim como nós podemos ver na Tua palavra, nós elevamos os olhos para os montes. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como é bom, ó Deus, nós descansarmos em Ti. Que diante, ó Deus, das circunstâncias mais terríveis que nós possamos enfrentar na nossa vida, nós temos a consciência que o Senhor sempre está conosco. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus da proteção. O Senhor é o Deus do socorro. Um Deus presente. Um Deus que age na nossa história. Um Deus que jamais nos desampara. Que o Teu Santo Espírito, Deus, manifeste o Seu poder no coração de cada irmã e irmão que nesta noite. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, confiantes que o Deus que nós servimos, nós podemos depender em qualquer situação. Obrigado pela Tua palavra. E que a Tua palavra, Deus, continue nos encorajando a depender totalmente do Senhor. É a oração que nós fazemos, com gratidão e alegria, em nome de Jesus. Amém.